Se tem uma coisa que eu sempre falo, e para todo mundo, em curso, mentoria, pessoas que eu encontro na rua, é que a verdade vende. Quando a gente é de verdade, quando a gente tem uma essência, e eu vejo você falando, você tem brilho no olho, né? E quando a gente tem brilho no olho, não tem como aquilo ali não dar certo. Então isso é muito admirável, ver tudo que você construiu, porque a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de muita coisa, Sim. né? E você nunca perdeu essa sua essência. Eu acho que o mais incrível é para a gente conquistar o nosso paciente, é a gente sempre trabalhar com a verdade. Eu digo, qual que é o teu diferencial? Se a gente fosse perguntar assim, é eu realmente tratar o meu paciente como ele deve ser tratado e eu atender as expectativas dele. Porque não adianta, não tem coisa mais frustrante na vida, é que a gente está imaginando uma coisa e acontecer outra. Com certeza. Então, assim, ali no resultado, eu não posso dizer para o meu paciente, vai fazer um botox, um preenchimento, vai ficar tudo maravilhoso. Não é assim, às vezes ele precisa de muito mais e ele precisa entender que ele precisa de mais. Porque aí quando ele fizer aquele pouco, ele vai entender, não, mas a doutora Luana me avisou que eu precisava de mais alguma coisa. Então assim a gente vai indo, então assim a verdade e trazer essa recorrência entre o paciente. Tá. Agora eu vou até te cortar porque na verdade você tocou num ponto que eu queria muito conversar com você. Lu, você enxergou justamente com essa verdade para entregar os melhores resultados para o paciente? Você enxergou uma coisa que todos nós já enxergávamos, né, que era necessário, mas eu falo porque eu já compartilhei com você esse tipo de informação e já inspirou muita gente esse tipo de informação. Você enxergou uma forma de empacotar isso, de como fazer de fato o paciente entender aquilo, a necessidade para que ele tenha melhores resultados. E você criou planos muito interessantes de recorrência sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tanto para o paciente que está lá em casa, para ele entender a necessidade desse tratamento contínuo, como também para inspirar outros profissionais que, como a gente, estão tentando achar uma forma de explicar isso para o paciente. Como é que você fez isso? Claro, claro. Olha, o meu plano de recorrência já tem isso, já tem, eu acho que uns 6 anos. Desde que eu abri a clínica, eu fiz um plano anual de Botox. Hoje, lá na clínica, ele se chama o Eterna Morim, né? Pra gente estar sempre com os resultados ativos. O que eu falo sempre para os pacientes é que a gente vai na academia todos os dias, a gente escova os dentes todos os dias, a gente faz as unhas todas as semanas, né? Então, assim, realmente a constância. Eu acho que bem a abertura do teu programa hoje falou a real sobre tudo isso. Hoje os procedimentos estéticos, eles têm que ter constância. Até gravei nos meus stories falando sobre a ruga da glabela. A ruga da glabela é uma dor muito grande dos pacientes, mas os pacientes eles não entendem que precisa ter uma constância de aplicação de toxina botulínica para aquilo ali também se resolver. Por mais que a gente faça outros tratamentos ali para aquela área, não vai adiantar de nada se a gente não tiver constância da toxina. Se a gente não parar, quem está causando, né? Exato.